De volta com o nosso Você Bonita, e a gente vai falar hoje da doação de órgãos. A gente está no mês de setembro, que é marcado pelo Setembro Verde, para um alerta, né, para os transplantes e para a doação de órgãos. Antes de começar a nossa pauta, vamos ver esse VT que a gente preparou para você. Olha lá. Conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos e incentivar uma postura proativa dos familiares são os principais objetivos do Setembro Verde, mês de campanha em alusão ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, 27 de setembro. Pesquisas revelam que o número de doações de órgão disparou e bateu recorde. Os dados foram coletados junto à Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e mostram que o país vive o melhor cenário de doações em 20 anos. Em 2016, foram aproximadamente 25 mil transplantes e em 2017, cerca de 27 mil. Recordes que representam a retomada após alguns anos de avanços pequenos. Apesar dos avanços, o trabalho está longe de terminar. No fim do ano passado, mais de 32 mil pacientes adultos estavam na fila de espera por um órgão, além de outras 1.000 crianças que também aguardam um transplante. A maioria deles aguardava rins ou córnea. Essa realidade, porém, pode ser mudada. E a palavra-chave para isso é conscientização. Tá aí, o ato de doar é um ato de amor, né? É um ato de amor e de generosidade. A gente vai conversar agora com ele, que é cirurgião geral, Dr. André Ibrahim Davi. Bem-vindo, prazer tê-lo aqui. E vamos conhecer a história daqui a pouquinho da Silene Gomes Pereira, que é jornalista e recentemente passou aí, né, por um transplante. Vai contar um pouquinho pra gente como é que foi. Eu imagino aí até uma emoção que você sente em ver esse VT de abertura que a gente preparou, de lembrar dessa sua trajetória e dessa sua história, né? Sim, com certeza. Dá aquele... É claro que quem está na fila e quem está passando por isso se identifica e tem aí aquela questão do tempo, que é muito importante. Sim. Então, antes de falar da história da Silene, eu queria, doutor, que você contasse pra gente boas notícias, né, como a gente pôde ver aí, né, desse aumento, dessa generosidade, desse ato de amor. Queria que você contasse um pouquinho como é que está o Brasil, né, porque a gente tem sempre ouvido, há uns anos até, que o Brasil é referência nessa questão, tanto da doação, quanto do transplante muito rápido para salvar as vidas, né? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos. Realmente é uma satisfação trabalhar com transplante no Brasil. Nós temos o maior serviço de transplante de órgãos público do mundo. Puxa. Né? Em número de transplantes, número absoluto, nós só perdemos para os Estados Unidos da América, que é um serviço mais virado para o privado, menos para o público. Então nós temos realmente essa importância no mundo, assim como os grandes centros de São Paulo têm excelentes resultados e outros grandes centros do Brasil também o têm, que são resultados semelhantes aos grandes centros mundiais. Então não só o número do transplante, mas a qualidade do transplante hoje nos deixa muito orgulhosos de poder trabalhar nessa área aqui no Brasil. Que bacana. Já já a gente vai comentar um pouquinho a respeito de não só como fazer essa doação, mas também a doação em vida, que eu e minha diretora, a gente ficou até surpreso aí com o material que vocês mandaram, de alguns transplantes que podem ser feitos aí com as pessoas em vida, que é bem interessante. Mas agora, quero ouvir a história. Bom, até contando um pedacinho para vocês, a Silene é jornalista, ela é editora da revista Isto É, ela tem 3 filhos e há 1 ano, então, fez um transplante de fígado. Exatamente. Muito obrigada. Boa tarde a todos vocês. Eu comemorei 1 ano de transplante na sexta-feira passada, dia 14 de setembro, feito aqui pela equipe do Dr. André Ibrahim. Fiz um transplante de fígado aqui em São Paulo. E assim, foi um processo extremamente delicado e que me despertou uma série de sentimentos, me apresentou uma série de realidades
que eu não conhecia, mesmo sendo jornalista há mais de 30 anos. Boa parte desse tempo todo cobrindo a área de saúde, inclusive. Então, assim, foi muito engraçado porque em muitos momentos eu me via vivendo as histórias que eu tinha relatado em outras reportagens. Eu era ali o personagem daquelas matérias, na verdade. Eu imagino. Eu tive diagnosticado uma doença, que na verdade é uma doença neurodegenerativa. Tá. E para a qual ela é uma doença progressiva e a tendência era que eu fosse perdendo cada vez mais autonomia, mobilidade, né, doutor André? Fosse perdendo... Do órgão, do fígado? Não, como um todo. Embora o problema central estivesse ali no fígado, meu fígado, por conta de um erro genético, produz uma proteína que não dava lá muito certo, ela se depositava sobre os tecidos do corpo todo. Tá. Então eu comecei a ter sintomas no corpo todo e problemas para caminhar, enfim, algumas do sistema cardiorrespiratório, alguns outros problemas. Então, assim, qual era a solução para tentar impedir que ela evoluísse a ponto, sim, de aí me tirar toda a autonomia, todo o movimento, enfim, interromper a vida que eu tenho. O transplante foi a primeira medida da medicina para isso. Hoje existem algumas medicações, uma delas inclusive disponível no Brasil. A gente tentou usar, né, doutor André? Durante um tempo, para ver se não tivesse que chegar no transplante. Não deu muito certo e aí fomos para a operação, né, doutor André? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e já volto e já você me conta quanto tempo você ficou na fila e como é isso, né? Eu ouvi de alguém, eu acho que as pessoas que estão em casa, que não estão passando por isso, imaginam assim, meu Deus, é aquela corrida contra o tempo, né, para ser salvo, mas que boas notícias que no Brasil isso acontece de uma forma até mais rápida do que a gente imagina ou que já foi há um tempo atrás. Então já você me conta nessa questão aí a sua experiência. Estávamos conversando aqui com a Silene, ela estava contando a história dela. Quem quiser, fiquem à vontade para a gente, né, quem se identificar, quiser contar uma história, enfim, quiser fazer perguntas, você está nessa situação, teve um diagnóstico há pouco tempo, que precisa de um transplante, aproveite este momento para perguntar para o doutor. Quanto tempo você ficou na fila? Em torno de uns 3 meses, mais ou menos. 3 meses? Olha. Até acho que o doutor André pode até explicar um pouco melhor do que eu. Foi um tempo, acho que razoavelmente curto, né, doutor? Por conta da peculiaridade da minha doença. Porque aquilo que acho que você estava falando antes. Eu recebi um fígado e eu doei o meu. Eu fui uma doadora também. Vamos contar isso, doutor. Então, peraí, eu li, né, e eu não sabia disso, foi uma surpresa, que parte do pulmão pode ser doado e parte do fígado pode ser doado. O rim a gente já sabe, né? Na questão ali dos dois rins. Mas a pessoa em vida, então a pessoa está viva e ela pode fazer essa doação. Conta como é que funciona isso, porque para quem não é da área, é algo assim que instiga bastante. Existem algumas situações que nós chamamos de transplante intervivos. Tá. São de 2 pessoas realmente que não tem problema da morte cerebral, que é o principal doador hoje no Brasil. Certo. Então nós temos hoje quase 6 mil transplantes de rim feitos em 2017, maioria deles por doador cadavérico, mas uma boa parte por doação intervivos. Então, como você colocou, a pessoa tem 2 rins, doa 1. Certo. O fígado, um pai, uma mãe, um parente pode doar para uma criança um pedaço do fígado. Nós também realizamos transplante entre adultos de fígado, mas aí é uma cirurgia mais delicada, porque o adulto tem que doar uma parte grande para um outro adulto. Então não são todos os centros, nós fazemos esse tipo de transplante, mas ele é mais delicado, não são todos os centros que o fazem. Tá. O pulmão também, você pode pegar um segmento, um lobo pulmonar e colocar numa criança. Então existe essa possibilidade. Que coisa. O caso da Silene é um caso muito pouco frequente, mas ele acontece. Ele é muito comum em Portugal, onde a doença dela tem uma incidência maior na população. Como é o nome da doença? Poliamiloidose familiar. Tá. Ela tem uma variação que não é comum. Normalmente os sintomas aparecem a partir da 2ª década da vida. A Silene começou a partir da 4ª para a 5ª década de vida.
E esses pacientes, eles têm o fígado praticamente normal. O fígado dela realmente só não produzia essa proteína. Mas tem pacientes que precisam de um transplante, que já tem mais de 60 anos, e que a perspectiva de vida deles é uma perspectiva de 20, 25 anos, e que excede o tempo do aparecimento da doença. Tá. Então, o que a gente tem feito é transplante dominó. Dominó porque é uma cascata. Então, um doador falecido doou o fígado para a Silene. Nós fomos lá, fizemos a cirurgia, retiramos esse fígado. A cirurgia da Silene também, nós retiramos o fígado dela com todo cuidado, com uma técnica especial, para que o fígado dela pudesse ser utilizado para um outro paciente com mais de 60 anos. Normalmente a gente usa, porque esse paciente precisava muito desse fígado e essa doença dela não vai aparecer nele em 30, 40 anos, porque nela demorou para aparecer também, nos receptores costuma demorar. Então a gente aproveitou o fígado dela para salvar mais uma vida. Puxa vida! É história de filme, né? É uma história que você, às vezes, num primeiro momento, fala, nossa, isso é real. E que fantástico que a medicina evoluiu a esse ponto de salvar, assim, 2 vidas e até um fígado que, então, para você não estava, né, te mantendo 100% em outro corpo, ele consegue. E não é de hoje. Funcionar. Nós fazemos esse tipo de transplante no Brasil há mais de 20 anos. Nesse caso, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP começou o programa pioneiro, lá com o professor Silvano Raia, o professor Sérgio Nis, eles já começaram a fazer esse tipo de tratamento envolvendo o transplante dominó. Como a nossa pauta hoje é até sobre doação, daqui a pouquinho tem perguntinhas, eu fiquei aí muito curiosa para até entender como você chegou nesse diagnóstico, porque você tinha queixas que não levavam ao fígado diretamente. Então eu imagino que não foi simples chegar nesse diagnóstico. Acho que pode ser tema para uma outra pauta. Pode né, ser, diretora? A dificuldade do diagnóstico de doença rara. Então, é uma outra causa na qual eu ando falando muito, até... É importante, né? Muito importante, eu acho que pode ser realmente tema para uma nova conversa aqui. Eu tenho certeza. Porque paciente com doença rara sofre muito no Brasil até chegar à resposta do que ele tem. Foi a primeira coisa que me veio quando você começou a contar. Eu falei, puxa vida, quanta gente está correndo atrás aí de uma resposta de um diagnóstico e é tão difícil, porque, claro, se confunde com tantas outras coisas. Mas vai ser tema de uma próxima pauta. Agora eu vou colocar uma perguntinha do público que já chegou pra gente. Olha lá, na tela. Obrigada, Vivi, um beijo. Por qual motivo o transplante de determinados órgãos, como o de intestino em crianças, ainda é muito difícil de ser realizado aqui no Brasil? O doutor vai contar pra gente. Eu também não tinha essa informação. Já a gente responde. Doutor, até para ficar claro, isso foi até uma dúvida da minha diretora agora, essa questão dela poder ter doado o fígado aconteceu pelo tipo de doença rara que ela tinha. Outras doenças envolvendo o fígado podem não ser aí próprias, enfim, para transplantar para outra pessoa. Certo? Exatamente. No seu caso foi possível. Só no caso de pacientes com uma doença com diagnóstico semelhante ao dela, a tal da polioamiloidose familiar, que pode acontecer. Certo. Qualquer outro, a pessoa vai precisar do transplante, mas não vai poder doar o próprio fígado. Exatamente. Vamos fazer a perguntinha de novo, que foi da Vivi, uma pergunta super importante. Olha lá, ela comenta, então, por qual motivo o transplante de determinados órgãos, como o de intestino em crianças, ainda é muito difícil de ser realizado aqui no Brasil? Obrigada, Vivi. Viviane, obrigado pela pergunta. Eu vou deixar um preâmbulo antes de responder, que eu preciso comunicar. Para você ser doador no Brasil, basta você comunicar à sua família da sua vontade de ser doador. Certo. Você não precisa fazer nenhum registro, colocar em nenhuma carteirinha, escrever, deixar nada por escrito, só comunicar os seus familiares. Então, respondendo à pergunta da Viviane, nós realizamos com o grupo do professor Maurício Iazzi na Santa Casa de São Paulo, em 2000, o primeiro e único transplante de intestino pediátrico feito no Brasil até hoje. Certo. Tecnicamente foi bem sucedido, mas por um custo muito alto. Até hoje o transplante de intestino tem um custo alto. Então, a dificuldade que nós temos para as crianças é em relação ao tamanho. Então, a morte encefálica ela é muito menos frequente nas crianças, graças a Deus, do que nos adultos.
Então, quando eu morei nos Estados Unidos, eu cheguei a viajar de Miami para Nova York, porque lá tinha um potencial doador de intestino. Então, realmente é uma situação que não é frequente. O doador precisa estar numa condição muito boa, porque senão o intestino sofre. O intestino é um órgão mais delicado. Tá. Então, o fígado ainda aguenta quando o doador não é muito bem conduzido, ou eu digo do ponto de vista clínico, ele acaba tendo uma deterioração natural pela morte cerebral. O rim também tem uma certa tolerância a essa agressão, mas o intestino e o pâncreas são órgãos mais sensíveis. Entendi. Então você precisa de um tamanho adequado, uma distância razoável para você conseguir fazer. O intestino só pode ficar até 8 horas na solução de preservação gelada. Tá. Então diminui o tempo, essa correria é uma correria ainda mais acentuada. Então por isso que... esse tipo de situação que a gente tem uma certa organização. Logo, Viviane, os serviços vão fazer o transplante pediátrico. Eles já estão se estruturando para isso. Eu acho que é uma questão de pouco tempo. O transplante de intestino em adulto já está sendo realizado no Brasil. Silene, como está a sua vida 1 ano depois desse transplante? Em pleno voo, graças a Deus. Eu me recuperei super bem, voltei ao trabalho 1 mês e meio depois, eu estava de volta à redação. Que bacana! Trabalhando, feliz da vida, viajando já Vida normal. Vida normal, vida que segue, enfim, com todos os seus tropeços, alegrias, fracassos e como uma vida absolutamente normal. Por isso que eu queria deixar registrado aqui a mensagem que o Dr. André falou há pouco. É muito simples doar órgãos e a gente não tem, parece uma realidade tão distante, né? Primeiro que você nunca vai achar que você vai passar por um transplante, nunca, ninguém imagina isso. E depois, no momento ali em que você perde alguém que você ama, você está transtornado, está machucado. E também não passa pela sua cabeça isso. Eu fiz nessa semana, na edição dessa semana da revista, fiz uma matéria sobre o tema e conversando com muitas pessoas, ficou muito claro para mim que um dos grandes impedimentos da gente não ter um número maior de doação é a desinformação. É verdade. As famílias não sabem se a pessoa que acabou de falecer, se ela queria doar ou não. Então, por via das dúvidas, ela fala não, eu vou preservar o corpo. Então, a mensagem é, falem com seus familiares, falem com seus amigos que você é um doador. Porque quando houver essa situação, quem vai estar perto de você pode ser capaz de dizer sim, ele também quer ajudar a salvar vidas. É só falar. Fantástico. Obrigada, Silene. Obrigada, doutora. Eu vou deixar um contato aqui para vocês e a gente vai encerrar com um depoimento aí do público. Adoro esses depoimentos que chegam. @André Davi MD, lá no Insta, @André Davi MD, e tem também o Instagram, @transplante_fígado. Olha que bacana, para quem quiser pesquisar mais, transplante_fígado. Vamos colocar então aí a mensagem que a gente recebeu do público, olha lá. Claudinha, um beijo, obrigada. Muito importante esse tema. Em 1 semana, meu tio fez 2 transplantes de fígado. Somos muito agradecidos às famílias. Tá aí. É muito bom poder encerrar aí nesse clima de, como eu abri dizendo, é um ato de amor e de generosidade. Então, tenha esse espaço aberto aí na sua família, né, com as pessoas que estão próximas. Eu acho que é um assunto bem importante para ser colocado aí um dia entre a família para poder ajudar outras pessoas. Obrigada, Silene. Desejo, saúde e vida longa. Parabéns pela sua história. Muito obrigada, viu? Te espero aqui mais vezes para a gente falar desse assunto. Obrigado. Beijo, beijo.